Nós temos 15 anos de casados, vamos fazer 16 agora em abril, né, amor? Somos pais do Thales, da Raíssa e da Sofia. Eles estão lá. dentro. Eu pedi para eles virem aqui, ó. Olha, ó. Esse é o Thales. Já está bem diferente, né, da foto, ó. Aquela é a Sofia. E a nossa louríssima está sentada ali porque ela está com alergia. Ela está espirrando muito, vocês vão se assustar e ir embora achando que é coronavírus. Mas não é só alergia, tá, gente? E para a glória de Deus, né? Acho que vocês já estão entendendo um pouquinho o porquê. Nós somos casados para sempre. Vamos orar pelo Paulo. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelo teu filho. Eu agradeço ao Senhor por tudo que o Senhor fez e ainda está fazendo em nós, como casal, como família. E eu oro, Pai, para que, mais uma vez, nesse final de tarde, Pai, o Senhor possa usá-lo com muita graça e sabedoria para instruir a tua igreja no Senhor, para ajudar, Senhor, tantas pessoas que, como nós, como ele, né, viveu o vício sexual e como nós, como família, muitas vezes estão aqui também sofrendo com alguma pessoa que vive essa loucura. Pai, em nome de Jesus, realmente enche-nos de graça, Pai, de sabedoria para ministrarmos na vida dos teus filhos, nesta igreja, em nome de Jesus. Amém. Só mantenha o mesmo espírito. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a sua liderança nesse tempo. Nós selamos, Pai, espiritualmente esse lugar. Nós queremos declarar, Pai, que a Ti é a honra, a glória, o domínio sobre todas as coisas. Pai, nós liberamos em nome de Jesus os dons do Espírito Santo, Pai, para se mover em favor de cada um dos Teus filhos e que tudo aquilo que vai acontecer nesse tempo, Pai, seja direcionado pelo Senhor. Em nome de Jesus, nós damos liberdade ao Teu Espírito Santo para fazer o que o Senhor quiser com cada um de nós, desde que seja para a honra, para a glória, para o louvor e adoração do Teu santo e majestoso nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Queridos, boa tarde. Se eu pudesse resumir o que nós vamos fazer agora, seria o avivamento do odre. Sabe, queridos, nós somos uma nação de 43 milhões, né, de evangélicos, só que nós somos 45 milhões de desviados. Pessoas que vieram para a igreja, receberam do vinho novo, mas o odre rompeu, o odre estourou. E um dos nossos papéis, uma das nossas missões como ministério, como movimento, é trazer essa visão, né, de aconselhamento bíblico para a igreja, para os pastores, para os líderes, para que eles possam conduzir as pessoas que chegam até a igreja a esse avivamento do odre. Amém? Então hoje nós vivemos muitos escândalos, hoje nós vivemos muitas situações realmente assim de frustração de pessoas dentro da igreja, porque não há esse avivamento. Então é muito importante, meu querido, quando você chega na igreja, ser trabalhado em você, principalmente o quê? Esse avivamento. Deixa eu fazer uma pergunta para você. A laranjeira faz força para produzir laranja? Sim ou não? Não, por quê? A natureza da laranjeira é produzir laranja. Então quando você chega na igreja, normalmente a sua natureza é o quê? Uma natureza carnal. E o que você produz como fruto, como obra dessa natureza? O pecado. Então, para que você possa produzir frutos do Espírito, a sua natureza, ela precisa desse processo de avivamento. E aí você deixa de ser esse homem carnal, essa mulher carnal, e você se torna um homem e uma mulher espirituais. Amém? Se você pegar o apóstolo Paulo, se você olhar para os evangelhos, o que você vai ver ali? Jesus, o homem espiritual, lidando com uma série de homens e mulheres carnais. E há um processo, uma transição, e a partir de Atos, no derramado do Espírito Santo, o que acontece com aqueles homens carnais? Que passaram por um processo de avivamento durante 3 anos e meio. Eles se tornam homens e mulheres espirituais. E esse é o alvo, né? A luta contra o pecado, queridos, é justamente essa transição de natureza. É você se tornar um homem e uma mulher espirituais naturalmente. O que eu tenho aprendido é que santidade, você não faz força. Santidade, ela vai ser natural de você à medida que você vai se tornando esse homem e essa mulher
realmente espirituais. Amém? E o homem e a mulher espiritual, eles vão crescer, eles vão ser formados justamente a partir do momento em que você tem um hábito diário com a verdade. Amém? Muita gente dentro da igreja tem sido derrubada porque não tem um hábito com a verdade. E se você não tem um hábito de caminhar com a verdade, deixar a verdade ministrar o teu coração, renovar a sua mente, os pensamentos de Deus invadirem a sua mente, o que vai acontecer? A mentira vai te derrubar. Qualquer mentira. E, gente, tem cada mentira boba derrubando muitas igrejas. Por quê? Porque as pessoas estão perdendo o hábito com a verdade. Uma das coisas que tem me assustado, pastor, não sei se o senhor percebeu, eu não sei qual que é a realidade da igreja aqui, mas nós temos tido, pela misericórdia de Deus, a oportunidade em vários lugares, várias denominações, várias igrejas. E em muitas igrejas, queridos, as pessoas já não vêm mais para o culto com a Bíblia. Isso é um problema, porque se não vem pelo menos para o culto, você imagina o dia a dia como é que não está? Então essa vida devocional, esse relacionamento com a palavra, ele vai te trazer luz, ele vai te confrontar. Por quê? Porque esse livro aqui, irmãos, ele está alinhado com os mandamentos de Deus, ele está alinhado com o que Deus pensa sobre mim e você. E todo pecado, tudo aquilo que é contrário a essas questões que está em você, vai ser confrontado por esse livro. Ele nunca vai concordar com o seu pecado. Nunca. Ele nunca vai concordar quando você estiver no erro. Ele vai te trazer para uma posição onde? De liberdade. Mas a liberdade, ela acontece através do quê? Da verdade. Amém? Então, um relacionamento diário com a palavra é fundamental. Outra coisa que é fundamental, queridos, é justamente uma vida de oração. Meus irmãos, aquela criança foi desenganada ontem à noite. Hoje era para a gente estar recebendo a notícia de que ele morreu. Mas uma igreja se levantou. Uma igreja orou. E o que aconteceu? A criança já começou a apresentar melhora. E nós oramos de novo, outras igrejas oraram de novo, existem pessoas intercedendo nesse momento. E o que acontece? O Senhor, ele está atento à voz da sua igreja. Mas sabe o que muitas frustrações acontecem? Porque nós não temos muitas vezes o hábito de orar, né? Naquele relacionamento gostoso realmente com Deus. E o terceiro passo para você se tornar um homem e uma mulher espiritual é você ter uma vida de adoração. Paulo, o que é uma vida de adoração? É eu botar louvor no carro e cantar louvor todo dia? Queridos, deixa eu falar um negócio para você. O louvor, ele é uma expressão de gratidão e adoração. Mas ele não é a adoração em si. Paulo, o que é a adoração, biblicamente falando, queridos? É a sua obediência. Lembra do livro de Isaías, ali no começo, pastor? O pessoal fazia todos os rituais, mas o coração do povo não estava alinhado com o de Deus. Deus recebia aquela adoração? Não. Então, se o seu coração está alinhado com o coração de Deus, aquilo que você faz é para a glória dele. E ele recebe essa adoração. Então, são 3 pontos que a gente vai aprofundar depois. Mas eu queria começar realmente com esse ponto. Engraçado, eu não ia... Normalmente a gente ministra isso um pouquinho mais para o final. Começamos com isso agora. Mas Deus no controle, tá bom? Queridos, vamos imaginar aqui se essa pessoa chega na igreja agora. Ela está entrando ali. Quem é a equipe ali da recepção? Levanta a mão para mim, a equipe da recepção. Galera. Está chegando ela. É a mesma pessoa. E aí? O louvor está tocando aqui. Ela está entrando aqui. E aí? Como é que vai ser a nossa reação? Como é que nós vamos trabalhar? Vamos acolher? Vamos amar? O que vai acontecer? Vamos obrigar essa pessoa, né? Qual a palavra que vem para vocês agora? A primeira palavra que vem na mente de vocês? Amar. Ok. Mas o que chama muita atenção nessa questão aqui, queridos? É aquilo que está do lado de fora. Mas no processo de aconselhamento bíblico, num processo de aconselhamento efetivo, eficaz, integral, onde você trabalha corpo, alma e espírito, nós precisamos entender, isso aqui é muito importante, queridos. Todo processo de pecado que é demonstrado externamente, ele começou onde primeiro? Do lado de dentro. Toda a cadeia de pecado externa, ele denuncia que começou por um processo de dor interna. Então, muitas vezes, o aconselhamento pastoral, ele não é efetivo, porque muitas vezes foca-se aquilo que está do lado de fora.
Existe uma pressão muito grande para a pessoa mudar externamente, quando na verdade o que é mais efetivo, o que é mais intenso e verdadeiro, que vai produzir mais resultados, é um trabalho onde a pessoa precisa começar a mudar sua natureza, de dentro para fora. Pergunto para a igreja, de novo, aqui é uma escola, então a gente tem essa interação. Ela nasceu assim? Quem acha que não, levanta a mão. Quem acha que sim, levanta a mão. Quem não acha nada aí que não... Queridos, ela não nasceu assim. Homossexualidade, queridos, ela é uma construção. É porque assim, nas ideologias da vida, o que acontece? Você pega uma verdade com relação a uma coisa e você inverte isso e aponta para o outro lado. Você chama o outro daquilo que você é. Entendeu? Ideologicamente. Então você começa a apontar, porque aí você, socialmente, você direciona a atenção das pessoas para o outro lado. Deixa eu te perguntar, nascer homem, nascer mulher, é uma questão de construção ou é uma questão biológica? Sim ou não? É uma questão biológica. Entendeu a diferença? Então, queridos, tanto que homossexualidade, você não é, você está. Porque você nasce homem, e por uma série de decorrências, por uma série de fatores, essa pessoa começa a crer que ela tem um outro aspecto, uma outra natureza, uma outra crença, e ela começa a caminhar em cima disso. Então, se há uma construção social, é em cima disso. Então, são tabus e mentiras que precisam, queridos, cair, e a igreja precisa estar pronta para esse ponto. E vou dizer um negócio para vocês. Uma pessoa, como ela chega para conversar comigo, eu não toco no assunto sexualidade. Pelo menos no primeiro momento. Eu vou trabalhar o quê? As fortalezas da mente. Eu vou trabalhar o quê? As dores do coração. Agora olha só, o seu olhar, ele precisa ser treinado, o seu ouvido também, tá? Eu falo principalmente com os líderes, tá? Aqui, apesar de você ter esse entendimento, o que eu quero? Eu quero pedir algo que... Tem até uma moça, né, que é psicóloga aqui. É um trabalho especializado. Eu vou falar para vocês de uma maneira muito simples e prática para que você possa entender. Mas isso não vai fazer de você um especialista que agora eu vou começar a resolver a questão de todo mundo. Isso aqui é muito mais para quê? Para que você possa de repente olhar para a sua própria crise existencial e resolver isso. Tá? Esse trabalho ele precisa ser feito com pessoas especializadas. Mas um líder maduro, por exemplo, um líder que já trabalha, ele recebe no seu gabinete pastoral, dentro de uma dinâmica bíblica, ele pode fazer o aconselhamento, tá? Mas esses casos aqui, queridos, você tem que procurar pessoas especializadas para direcionar. Agora, pelo amor de Deus, procure psicólogos que são cristãos. Procure terapeutas que são cristãos, tá? Depois a gente entra um pouquinho mais nesse viés. Queridos, por que o seu ouvido e por que o seu olhar ele precisa ser treinado? Porque você precisa entender como é que isso aqui foi construído. Como é que essa personalidade ela foi construída. Vamos avaliar um pouquinho aqui? Vou contar a história da Gal. Inclusive, quem quiser seguir lá na rede social, é bem bacana, ela contando a história, o testemunho. Eu vou resumir aqui. Mas o nome dela é Gal Galvão. Tá? A Gal nasceu numa família onde o pai era um bandista. A mãe, se eu não estou enganado aqui, não professava nenhuma religião, às vezes acompanhava o pai. E o que acontece? Esse pai bebia muito. E esse pai agredia essa mãe muitas vezes. Então a Gal cresce nesse ambiente familiar disfuncional, a gente chama de família de hematomas. Existe a família de bênção, que é a família bíblica, e existe a família de hematomas. O que é a família de hematomas? É a família que produz o viciado. Quando vem alguém assim, essa pessoa é viciada, isso aqui é uma encrenca. Queridos, ele virou ali aquela questão só por conta dele, ou o sistema que ele vivia também é adoecido? O sistema também é adoecido. Tanto que, para que você tenha um aconselhamento mais efetivo, você precisa trabalhar o indivíduo e precisa trabalhar a família. Você precisa trabalhar os dois aspectos para você ser mais efetivo. Então ela cresce nesse ambiente, queridos, de violência doméstica. E a Gal, quando ela está um pouquinho maior, sabe o que ela descobre? Ela descobre que a irmã mais velha era estuprada sistematicamente pelo pai. E essa irmã mais velha é engravida.
Ela abortou algumas vezes, mas uma das vezes nasceu a criança. E a crise da Agar é qual? É minha irmã, porque é filha do meu pai? Ou é minha sobrinha, porque é filha da minha irmã? Gente, uma criança está pronta para isso? Não. E o que acontece? Agar, com aos 8 anos de idade, vai para uma festa com essa irmã, a irmãzinha leva, a irmã mais velha leva ela para a festa, e um adolescente de 16 anos abusa sexualmente dela quando ela tinha 8 anos. Ela foi estuprada. Então, queridos, Agar, a dor do abuso, a dor da violência doméstica, a dor de ver essa irmã nesse processo aí de violência, né, por conta do pai, ele criou um medo, criou um terror na Agar. E Agar nunca mais queria ser abusada. E o que Agar faz? Ser mulher é perigoso. Olha Jericó sendo construída. Olha a fortaleza da mente. Olha a fortaleza da mente. E aí o que acontece? Se ser mulher, se eu for mulher, eu vou continuar sendo abusado, então eu vou construir agora uma personalidade masculina. Gente, isso aqui eu estou orientando vocês, mas isso é um processo que não acontece com essa consciência. A Gal entendeu isso depois, tá? Mas a pessoa se revolta, fica com aquele medo e começa com ódio desconstruir aquilo que Deus tinha para ela e começa a construir uma outra personalidade que não é a que Deus tem para ela. E o que aconteceu? A Gal começou a esculpir o corpo masculino. Ela começou a construir isso para ela. Só um detalhe, o sonho dela era matar o pai. O sonho dela era proteger as mulheres dos homens. Então não adiantava ser um homem apenas, tinha que ser um homem forte. Entenderam como ela caminhou até aqui? Paulo, no aconselhamento bíblico, como é que você trata essa questão? Queridos, qual é a terapia que Deus usou e usa, biblicamente falando, para lidar com a corrupção humana? A cruz. Entre uma vida de pecado e uma vida de plenitude, de liberdade, existe um Jordão aqui no meio. O nome desse Jordão é Cruz de Cristo. Então Agar, ela precisou entender todo esse processo na vida dela. Ela precisou perdoar os seus abusadores, os abusadores da irmã. Ela precisou pedir perdão por tudo aquilo que ela fez de errado. Ela precisou purificar o coração dela. O nome disso é avivamento do odre. Você se libera do ódio, você se libera das mentiras, você se libera de todo esse processo de dor emocional. Sabe do que você se libera, queridos, quando você perdoa, quando você abençoa, quando você se desliga dessas coisas? Sabe o que acontece? Você deixa de ter fome, você deixa de ter sede, e você passa a ter paz com quem? Paz com Deus. Entendemos aqui, queridos? Então é um processo de restauração interna, principalmente. A maioria das casas de recuperação hoje, quando vai trabalhar com alguém que tem algum tipo de adicção, tem um problema sério. Porque a maioria das casas de recuperação vai trabalhar o que está do lado de fora, vai trabalhar os comportamentos. Queridos, trabalhar o comportamento é importante e significativo, sim ou não? Sim. Mas, queridos, para que o aconselhamento seja mais efetivo, é muito importante trabalhar aquilo que está do lado de dentro. As dores, os traumas, as feridas da alma, as âncoras da alma. Entenderam? Eu não vou fazer isso aqui. Eu não vou fazer isso aqui, mas se eu fosse perguntar, quantos de vocês foram abusados sexualmente na infância, vocês ficariam assustados. Se eu fosse perguntar aqui, quantos de vocês foram traumatizados por conta do casamento dos pais de vocês, vocês ficariam assustados. Quantos aqui foram traumatizados por divórcio, por adultério, por prostituição, por abuso sexual, abuso físico, abuso emocional, abuso espiritual? Queridos, todos nós. Se eu fosse falar aqui, quem nunca passou por essas coisas, queridos, ninguém. Todos iam ficar com a mão baixinha. Tirando as crianças, né? Verdade ou não? Por isso que essa ministração hoje, queridos, o que eu quero te desafiar? Não pense em ninguém de fora. Eu quero que você pense em você. Eu quero que você olhe para você. Eu quero fazer um convite para vocês aqui, por isso que eu falei de avivamento do odre. Olha,
Eu só faço isso aqui porque eu confio muito em Deus. E eu chamo você para fazer se você confiar muito nele. É uma viagem terrível que nós vamos fazer hoje à noite. É uma viagem onde eu estou convidando cada um de vocês a olhar para dentro de vocês. E queridos, se tem algo que é terrível, que é algo que mete medo na gente, a gente parar, olhar para dentro de nós, olhar os gigantes da nossa alma, olhar as Jericós da nossa mente e a gente enfrentar o nosso passado. Mas eu vou dizer algo para vocês de todo o meu coração. Você só pode experimentar de fato uma vida plena em Deus. Você só vai começar a experimentar de fato essas coisas, essa verdadeira liberdade, se você puder olhar para dentro de você, olhar para o seu passado e descansar e dizer assim: o meu passado está resolvido. O meu passado está perdoado. Por que eu e Raílka estamos declarando coisas tão difíceis para você? Daqui a pouco ela vai contar um pouquinho mais da nossa história. Ela vai contar um pouquinho das coisas que eu fiz, das coisas que fizeram com ela, que ela fez. E o que aconteceu? Tem coisas que são tão difíceis de ouvir, mas ela já vai falar rindo e fazendo piada. Por quê? Porque a dor foi curada. Porque o passado foi perdoado. Porque os gigantes da alma, eles estão aqui? Estão. Mas nós aprendemos a subjugá-los. Nós aprendemos a enfrentá-los. Nós aprendemos a derrubá-los para seguir em direção ao propósito que Deus tem para cada um de nós. Amém? Não é fácil, meu irmão, todo final de semana eu ter que vir de novo à frente e compartilhar coisas tão difíceis e tão pesadas. Mas a gente consegue fazer isso, queridos, porque está resolvido. Eu não devo mais nada para ninguém. Mas a minha pergunta para você, você não precisa balançar a cabeça nem nada, isso aí você vai responder para você. Você pode dizer isso? Você pode dizer que seu passado está perdoado? Você pode dizer que seu passado está resolvido? Tem alguma coisa do seu passado que ninguém pode saber? Tem alguma coisa do seu passado que você nunca falou para ninguém? Tem alguma coisa do seu passado que te causa vergonha, que te causa medo? Tem alguma coisa do seu passado que te causa tristeza e culpa até hoje? É hora de pensar nisso. Porque esses são os gigantes da alma. Eu não sei se vocês estão percebendo, eu estou usando que livro aqui bíblico para pontuar essa ministração? O livro de Josué. Josué, queridos, ali é uma interpretação clara. Quem trabalha com aconselhamento e olha para Josué, você vê literalmente ali o quê? Libertação, você vê cura, você vê aconselhamento. Queridos, o povo quando sai do Egito, ele passa por um batismo, que é o batismo do Mar Vermelho, não é verdade? O Mar Vermelho representa o quê? Essa nossa vida nova, essa morte realmente para o pecado, né? O batismo nas águas. E você tem uma vida nova em Cristo. Só que existe um processo de preparação chamado o quê? Deserto. E no deserto, queridos, ou você fica 40 dias ou você fica 40 anos. Ou pior, você não sai. Paulo, por que 40 dias? Jesus precisou de quanto tempo no deserto? 40 dias. O povo precisou de quanto tempo no deserto? 40 anos. Entendemos aqui a dinâmica? E aí o que acontece? Aí você, quando sai do deserto, Deus tem um novo batismo para você. E qual que é esse batismo? É justamente o batismo dessa transição de um homem carnal para um homem espiritual. De uma mulher carnal para uma mulher espiritual. O Jordão, ele representa essa linha divisória entre o deserto e o quê? Canaã. Quem é Canaã? Canaã é a terra que mana leite e mel. Queridos, de novo, mais uma pergunta. Eu não sei quanto tempo você está na igreja, eu não sei quanto tempo você está em Cristo, mas você já tem uma vida abundante no Senhor, numa terra que mana leite e mel? Porque é isso que Ele tem para mim e para você, mas você precisa cruzar o Jordão. Você precisa passar por esse batismo. Muita gente na igreja passa 10, 20, 30, 40 anos no deserto, e tem gente que nunca sai. Mas o convite de Deus é Canaã. E sabe o que é Canaã, queridos? É a nossa alma. Canaã não está do lado de fora. Canaã está do lado de dentro. É quando você aprende a dominar a você mesmo.
Quando diante do pecado, diante da tentação, diante da corrupção humana, você consegue olhar para aquilo e dizer aqui, isso não me domina mais. Eu consigo ter domínio próprio e controlar isso aqui pelo Espírito Santo de Deus. E eu consigo ter essa vida abundante. Deixa eu falar para você, queridos, esse lugar existe. Esse lugar é real. É possível viver. Eu vou dizer para você, eu tenho lidado com o porão da alma das pessoas na igreja. E existem pessoas com 20, 30 anos de evangelho, queridos, que não conhecem esse lugar. Pessoas que vão vivendo no deserto, ora perto do Jordão, ora perto do Mar Vermelho, perto do Egito. Ora as pessoas estão avivadas, elas estão próximo do Jordão, ora elas estão perto do Egito, querendo desistir, largar tudo. O povo de Israel fez esse movimento dos 40 anos no deserto, sim ou não? Ora eles estavam perto do Jordão, olhavam a terra prometida, mas não atravessavam. Ora eles estavam perto do Mar Vermelho, olhando para o Egito e não cruzavam. Faz sentido, gente? Ou eu estou falando bobagem? Faz sentido? E o convite que a gente faz realmente, existe um batismo, existe um processo, existe uma decisão para você cruzar aquele Jordão ali, tá? A gente não tem tempo de aprofundar, mas eu quero que você medite nisso. E quem puder, quando terminar esse seminário, pastor, o senhor me permite passar uma tarefa? Eu queria que vocês nos próximos 24 dias, terminando esse seminário, eu quero que vocês olhem para o livro de Josué. Eu quero que vocês peçam a Deus, Deus me dê entendimento aqui sobre aconselhamento nessa área. Eu quero olhar, quem que é aqui? Morreu meu servo Moisés, eu levanto você, Josué, para conduzir o povo. Quem foi que morreu para que viesse o Espírito Santo? Jesus Cristo. O Moisés, uma tipologia de Cristo, que tirou o povo do Egito. O Espírito Santo, aquele, Josué, aquele que conduz o povo para quê? Para uma restauração da sua alma. Gente, é fantástico. É fantástico, é maravilhoso. Eu convido você para se aprofundar nisso, amém? E aqui, queridos, o que vocês vão ver aqui, ó? Entre uma vida de pecado e uma vida de liberdade. O que tem ali no meio? O que é esse Jordão? É cruz. É cruz. Não tem outro caminho. Paulo, e o que é a cruz de Cristo, queridos? Ela vai representar quais são os princípios ali. Queridos, na cruz tem humilhação, sim ou não? Jesus foi humilhado? Sim. Confessar um pecado é fácil? Você vai passar por um processo de humilhação, de você renunciar à sua reputação. Em favor do quê? Da sua liberdade. Das duas, uma. Ou é liberdade, ou é reputação. Você escolhe. Segundo aspecto da cruz. Tem arrependimento ali, sim ou não? Sim. Tem confissão de pecado ali, sim ou não? Tem. Tem perdão? Tem. Tem renúncia de direito? Tem. Tem obediência? Tem. Mas principalmente, sabe o que tem na cruz? Descanso. Na cruz de Cristo, queridos, o que tem de mais importante, se você passa por todo esse processo, você pode descansar. Eu vou te dar mais um texto. Engraçado, pastor, está diferente. Vamos deixar o Espírito Santo livre. Ele sabe, Ele conhece seu coração, ele sabe o que você precisa. Tem uma passagem bíblica onde Jesus, ele vira para os discípulos, ele diz o quê? Passemos para o outro lado. Eu sinto no meu coração que é um chamado de Deus para algumas pessoas aqui. Pessoas que não cruzaram. Passemos para o outro lado. E o que aconteceu com aquele barco? Jesus entra no barco e dorme. O que acontece com os discípulos? Pescadores inexperientes? Sim ou não? Não. Pescadores experientes. Já tinham passado por tempestade? Sim. Mas o que aconteceu com aquela tempestade? Eles achavam que eles iriam morrer. E Jesus? Dormindo. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? De todo coração eu te entrego essa palavra. Quando Deus ele te fala algo para você cruzar um processo, Ele não está dizendo que você não vai passar por tempestade. Quando eu confessei o meu pecado para minha esposa, foram 4 anos de tempestade, até ela conseguir me perdoar de todo o coração. Foi duro, foi difícil, eu fui rejeitado, sabe? Eu senti na minha pele muita humilhação e muita vergonha. Mas sabe o que aconteceu, queridos? Eu estava obedecendo uma palavra que eu recebi de Deus. E passou aquela tempestade. A gente conseguiu vencer essa tempestade, para a glória de Deus. Então, queridos, o que Jesus ensina para a gente nesse texto? Nós vamos olhar para os discípulos, os homens carnais, ou nós vamos olhar nesse barco para Jesus, o homem espiritual? Jesus, o homem espiritual.
E como foi que Jesus enfrentou aquela tempestade toda? Descansando. Paz estava dentro de Jesus. Ele levanta e ele externaliza aquela paz. Ele acalma a tempestade do lado de fora, porque dentro dele essa paz já estava estabelecida. Então, se Deus ele pede algo para você, por mais difícil que seja, Paulo, o que Deus está me pedindo é para perdoar, mas olha só o que ele fez. Queridos, Deus pediu para perdoar? Perdoe. Vai ter tempestade? Vai. Vai ter guerra? Vai. Mas você descansa e confia, porque a tempestade vai passar e você vai experimentar de bonança e de liberdade. Amém, irmãos? Foi o que Agar fez. Agar perdoou o pai, perdoou o menino que abusou dela, perdoou os outros abusadores e ofensores dela, pediu perdão pelo que ela fez de errado e aceitou o processo de desconstrução. E hoje está ali, gente. Uma linda mulher de volta, livre, leve, solta, mas principalmente que tem paz com Deus. Amém? Vamos caminhar um pouquinho. Entendemos, gente, esse processo interno? É um processo de confiança em Deus, querido. O conselheiro, coitado, o conselheiro é só um intercessor ali, é só alguém que vai direcionar, mas é um processo onde Deus realmente te chama um posicionamento ao quebrantamento, tá? Queridos, vamos olhar um pouquinho mais para dentro das pessoas. O Dr. Pat Kearns, né, na década de 80, foi um dos primeiros estudiosos com relação a essa questão do pecado e do vício sexual. Ele reuniu 1000 pessoas, né? O americano ele gosta muito de estatística, muito de dado, né? Muito de informação, de pesquisa. E ele pegou 1000 pessoas que se declararam viciadas em sexo. E ele quis identificar se o abuso, de uma maneira geral, ele tem um papel na construção dessa disfunção. E olha só o que o Dr. Pat Kearns descobriu. 97% dessas pessoas foram abusadas emocionalmente, 74% fisicamente e 81% foram abusadas sexualmente. Pergunto para a igreja, o abuso sexual ele tem um papel fundamental na construção de uma disfunção, seja ela sexual, seja ela em qualquer outra área, sim ou não? Sim. Tá? Quem está falando é o Paulo? Não. Quem está falando é o Dr. Pat Kearns e o Dr. Mark Laaser, no seu livro Curando as Feridas do Vício Sexual, também reforça essa pesquisa. Queridos, eu não sei quantos já ouviram falar de trauma A e trauma B, tá? Mas o que acontece? O trauma A é quando algo bom não acontece na sua vida. O trauma B, Paulo, é quando algo ruim acontece. Vamos só fazer um paralelo e exemplificar aqui. Um filho, é importante que ele cresça com a presença de um pai, sim ou não? Sim. Esse pai se divorcia da mãe quando esse filho tem 2 anos de idade e vai embora. Nunca mais, né, alienação parental, ele nunca mais, né, tem contato com esse filho. Isso pode traumatizar esse filho, sim ou não? Pode. Entenderam? Isso pode ser traumático na vida desse filho. Então é um trauma A. E o que é o trauma B? Esse filho, essa mãe conhece um outro homem, ela se casa com esse outro homem, e o que acontece? Esse homem, infelizmente, vai e abusa sexualmente desse menino. O nome disso é o quê? Trauma B. Tá? Então, só para a gente entender um pouquinho, para a gente ir caminhando. A Gal sofreu que tipo de trauma predominantemente? A Gal, a moça da história agora há pouco, para ver se vocês estão comigo aqui. Trauma? Quem acha que é o A? Quem acha que é o B? Trauma B. Trauma B foi predominante. Não que ela não tenha recebido A, é porque esse camarada nem pai a gente pode, né, considerar, porque ele não exercia o seu papel, seu sacerdócio, mas ela foi predominante no trauma B. Aqui é o Marcos, é um missionário que está lá em Portugal, é uma bênção, cara, é uma bênção esse camarada, hoje, né? E ele também viveu um processo, né, de desconstrução. Como vocês já entenderam a questão da Gal, eu vou avançar um pouquinho a história dele, tá? Só um detalhe, ele se declarou transgênero, ele amputou o pênis dele, ele passou pela cirurgia de amputação. É reversível essa cirurgia? Não. A cirurgia não é reversível. E o que acontece? Ele teve um processo de infecção muito grave, né, no corpo dele, e ele fez uma pergunta, rapaz, e caiu na armadilha. Adivinha qual foi a pergunta que ele fez? Ele disse assim: Deus, se tu existes, e você me curar, o Senhor me curar, eu vou te servir o resto das minhas vidas. O que aconteceu? Foi curado.
foi restaurado e ele tem há 12 anos mantido a promessa dele em relação a Deus. Ele está posicionado nessa questão. E ele passou por todo o processo de desconstrução da transexualidade. Foi muito bacana, o processo dele. Hoje ele é um cara que tem paz com o seu passado. As coisas ocultas foram confessadas e reveladas. E é um cara que tem paz, um cara que tem a consciência tranquila, é um odre totalmente renovado. E hoje ele está lá na Europa. Detalhe, ele viveu o mercado de prostituição na Europa durante 10 anos. Adivinha onde é que ele serve a Deus hoje? Na Europa. Deus é lindo, não é? Glória a Deus. Então vamos avançar. E aqui chegou na ferramenta que eu quero ensinar, eu quero ministrar para vocês. Paulo, de onde você tirou esse negócio? Foi da tua cabeça? Não. Dr. Darby Smith, ele só trabalha, queridos, há 54 anos com vício. Pouquinho tempo. Ele é um médico, psiquiatra cristão. E o Dr. Darby, o que aconteceu com ele? Ele começou a trabalhar nessa área de vícios desde o início da sua carreira como psiquiatra, tá? O que acontece? Ele montou a casa de restauração e começou a trabalhar com esses homens. Só que ele teve uma frustração terrível, porque ele recebia esses homens e essas mulheres, eles passavam um programa de 9 meses, e esses homens e mulheres que estavam sem recaída iam para as suas casas. E adivinha o que acontecia? Depois de pouco tempo, eles tinham uma recaída. Sabe por quê? Porque o Dr. Darby, assim como muitos programas de restauração desses homens e mulheres, eles vão trabalhar basicamente o quê? O comportamento. Eles vão trabalhar aquilo que está do lado de fora. E aos poucos, o Dr. Darby, pedindo direção de Deus, ele começou a desenhar essa ferramenta aqui. E ele começou a entender que o comportamento viciado, ele é só uma tentativa dessa pessoa, de quê? De tentar fugir de toda a dor emocional que ele tem dentro dele. Segundo o Dr. Darby, as pessoas usam drogas ou usam qualquer tipo de substância ou comportamento viciado por 2 motivos. Primeiro deles, elas querem gerar alegria. Então aquela alegria artificial, a vida dela é tão frustrante, a vida dela é tão pesada, é tão difícil, o lar onde ela vive é tão tóxico, que ela tenta manipular a alegria o quê? Através de festas, através de bebida, através de droga. Segundo motivo pelo qual as pessoas usam esse tipo de substância é porque elas querem fugir da dor emocional. A dor do trauma, a dor da violência, a dor do abuso. E quando ele entendeu isso, o que aconteceu? Ele começa a trabalhar esse aspecto associado a esse aspecto. E o índice de restauração desses caras, dessas mulheres, se tornou o quê? Altíssimo. Altíssimo. Ele começou a ter um resultado efetivo, realmente, quando ele passa a trabalhar o que a gente chama de aconselhamento integral. O aconselhamento integral, ele vai trabalhar o quê? Corpo, alma e espírito. Muitas ciências biológicas, elas não conseguem ter uma profundidade tão grande quanto esse tipo de aconselhamento bíblico. Por quê? Porque ela não considera principalmente as questões espirituais. E nós temos uma abrangência dessa questão espiritual e é muito interessante. Vamos dar uma olhadinha nessa ferramenta para a gente entender bem. Eu gosto sempre de dar alguns exemplos. Quem aqui já sentiu uma dor física terrível, penetrante, cortante, assim, uma dor física horrível? Quem me ajuda aí? Quem já sentiu física? Senhor, qual foi, pastor? Uma dor de barriga muito grande. O que o senhor queria? Porque quando aconteceu essa dor, o que o senhor queria que acontecesse? Ficar curado, que a dor parasse. Então o senhor correu, olha, me leva para o médico, me leva para o lugar, eu preciso tomar um remédio para que essa dor pare e o problema depois seja resolvido. Não era isso? Ok. Acho que todo mundo aqui, 90% está alinhado com isso, a não ser que tenha alguém aqui que seja fascinado por dor. Eu espero que não tenha. Eu, particularmente, eu respeito, o pessoal diz que eu tenho medo da dor. Não, eu respeito a dor. Então, processo de dor, eu quero rapidamente resolver esse negócio aqui. Mas, queridos, a dor de barriga, a dor de um braço quebrado, a dor de cabeça, a dor de uma crise renal, são dores ruins? São dores assim que você quer uma solução rápida, sim ou não? Sim. A minha pergunta para você, e a dor de um adultério? E a dor da violência doméstica? E a dor de um abuso físico? E a dor do divórcio dos pais? E a dor de um estupro? E a dor de um abuso?
E essas dores, queridos, nós vamos querer anestesia para elas ou não? Como é que você trata isso? Como é que você resolve isso, queridos? Como é que você lida com essas questões? Não tem outro jeito. Sabe qual que é? Cruz. É cruz. É cruz. Queridos, outro entendimento que é muito importante aqui para a gente construir algo e desconstruir outra coisa, né? Vergonha é algo bom ou é algo ruim? Quem acha bom, levanta a mão. Quem acha vergonha, ó gente, corajoso, gente. Eu quero um povo corajoso aí. Quem acha vergonha algo ruim, levanta a mão. Tem gente em dúvida aí, né? Queridos, depende. Existe uma vergonha que é saudável, que te protege, que te guarda, sim ou não? Sim. Essa vergonha é ruim? Não. Ok? Agora, existem pessoas, por exemplo, que sofreram abusos, bullying, né? Sofreram violência com relação ao seu corpo. Pessoas que na escola, por exemplo, a pessoa falou do cabelo dela, falou do nariz dela, falou do corpo dela, e aquela pessoa se sentiu tão envergonhada, que ela nem quer sair de casa. Essa vergonha é tóxica. O que deformou essa emoção? O abuso que ela sofreu. Vocês entenderam como o abuso ele pode deformar? O abuso ele vai produzir dor. A dor, ela vai afetar cedo ou tarde, se não for tratado, o quê? As emoções. Se a pessoa não crucifica esse negócio através do quê? Do perdão. Se ela não libera. Paulo, o que é perdão para você? Para mim, meus irmãos, perdão é a crucificação da dor emocional. Você pega aquele abuso, aquela violência, aquela ofensa, você pega aquilo que fizeram com você, e você pega e na cruz de Cristo você crucifica através do perdão. Você diz, Jesus, eu perdoo. Não dou ao direito dessa pessoa continuar me ofendendo e me ferindo. E deixa eu falar algo para vocês que é muito importante, que ajuda muita gente. Queridos, quando você diz perdão, eu te perdoo, você não está dizendo assim, olha, está tudo bem, não foi nada. Não é isso não. Quando você diz assim, eu te perdoo, sabe o que você está dizendo? Ei, você me feriu. Ei, você errou comigo. Ei, você me abusou, você me traiu. Você pisou na bola comigo, você feriu minha confiança. Mas quer saber? Eu não vou deixar isso destruir a minha alegria, a minha vida. Eu te perdoo, eu te libero, eu te abençoo, cara. Mas não faça mais isso. Então quando você perdoa, você está dizendo essas coisas. Tem pessoas que resistem ao perdão porque elas acham o seguinte, olha, eu te perdoo, está tudo bem, não foi nada. Não é isso não. Você realmente está dizendo, olha, um antídoto para essa dor, meu amigo, dessa violência, não tem outro. Ou você faz isso, ou você adoece de amargura. Ou você perdoa, ou você adoece de ressentimento. Ou você perdoa, queridos, e você adoece. A Raílca vai contar daqui a pouco a experiência dela. E você adoece. Porque ali, isso vai te envenenar. Queridos, a falta de perdão, ela aumenta, ela potencializa, ela fortalece o trauma. Você fica preso naquilo. Agora o perdão, queridos, você como conselheiro, você como líder, como pastor, você não pode obrigar a pessoa. O perdão você tem que pegar, você tem que instruir e você tem que dar essa chave na mão da pessoa. E a pessoa usa quando ela entender de usar. Mas você diz as consequências dela não usar essa ferramenta. Mas você dá essa chave. Por quê? A minha esposa foi abusada espiritualmente. Porque obrigaram ela a me perdoar. Mas ela não estava pronta. Ela estava num processo ali lidando com todo aquele trauma, com toda aquela violência. O perdão, queridos, ele vem principalmente o quê? De dentro para fora, dessa consciência. Você vai construindo, estabelecendo essa ponte. Se você não perdoa, se você não libera, você fica preso ao trauma. Você fica preso ao quê? À violência. Eu gosto daquele texto de Mateus 18, do credor incompassivo. Olha como é inteligente a Bíblia, gente. Olha como a Bíblia é inteligente. Ali ele mostra uma lei espiritual, mas não é só isso. Olha, pensa comigo. Ele tinha uma dívida impagável.
O que o Senhor dele fez? Perdoou. Ele, em relação a uma outra pessoa que tinha uma dívida com ele, pequena, ele não perdoou. O que aconteceu ali, queridos? Ele continuou preso. Quando o seu senhor soube, o que aconteceu? Ele foi lançado na prisão até que ele pagasse a sua última dívida. Mas o que esse texto, além de toda a orientação que a gente já tem, ele explica? É que a pessoa que não perdoa, ela continua presa. A pessoa que não perdoa, ela continua ligada àquele trauma, àquele abuso, àquela violência. A pessoa que não libera o seu ofensor, queridos, ela continua com a ferida aberta. Agora olha que coisa maravilhosa, queridos. Paulo, por que a cruz é essa terapia? Vamos olhar para o nosso Senhor? Vamos olhar para o nosso maravilhoso Deus? Vamos olhar para o nosso Jesus? Vamos olhar para Ele? Jesus foi traído, sim ou não? Jesus foi abusado, queridos? Sim. Jesus foi julgado injustamente. Aqueles que eram mais próximos de Jesus, quando Ele mais precisou, fizeram o que com Ele? Abandonaram. Quanto mais perto da cruz Jesus ficou, mais sozinho Ele estava. E Jesus pega toda essa bagunça que fizeram com Ele. E o que Ele ensina para mim e para você? Ele deixou essa bagunçar a paz dele? Não. Ele deixou esses abusadores dizerem quem Ele é? Não. O que Ele fez? Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Queridos, naquele momento, Jesus venceu a cruz. Naquele momento, Jesus venceu o mundo. Naquele momento, Jesus pegou todo o lixo que tentaram jogar nele, e Ele não deixou que esse lixo transformasse Ele em alguém que Ele não é. Jesus pegou todo esse lixo e entregou aquele que julga justamente. E depois, queridos, Ele pôde o quê? Descansar. E passou aquele processo de cruz. Aquilo que era carnal morreu na cruz. E algo espiritual, eterno, ressurgiu. E essa é a proposta, queridos, para cada um de nós. O que eu quero propor para vocês, você vê, é um culto, eu falei para o Senhor, né? Olha, não vai ter glória a Deus nem aleluia. Mas eu vou dizer um negócio para você, queridos. Aquilo que a gente está pregando hoje não é para brincar com a sua fé. Se você acreditar nisso, se você se lançar nisso, a sua vida vai mudar. Se você se esvaziar agora de você mesmo e aceitar esse convite de se lançar na cruz, queridos, vai doer, vai ter tempestade, mas você vai mudar. E o que é carnal, queridos, vai ficar para trás. E aquilo que é espiritual vai se tornar mais forte, mais intenso, mais poderoso, mais vivo. O que é abalável vai ficar para trás, para que aquilo que seja inabalável, ele possa crescer dentro de você e você possa experimentar realmente esse melhor de Deus. Amém, meus irmãos? Amém? Arraiuca, falei um pouquinho de teoria, ilustrei um pouquinho, falei de princípio bíblico. A Raiuca vai falar agora de vida real. A Raiuca vai dar esse ensino agora para vocês, baseado na história dela. E como ela teve que lidar com cada uma dessas questões. Queridos, vocês ouviram ontem e hoje quem? Um abusador. Vocês ouviram um homem que traiu, um homem que enganou, que manipulou, que dissimulou. Vocês vão ouvir agora a vítima. Mas que graças a Deus se arrependeu e mudou. A mensagem que a gente tem para vocês aqui, queridos, é arrependimento e perdão. É possível. Deus, ele pode restaurar qualquer casamento, qualquer relacionamento. Eu não sei qual pecado que você luta e você enfrenta. Ele pode restaurar, desde que você tenha um coração humilde, quebrantado, disposto a passar por esse processo e se jogar nessa cruz. Existe uma palavra, eu não vou lembrar dela agora, mas eu vou pesquisar e trazer já já. Onde o convite de Jesus, ele é muito simples. Ou você se joga na pedra e fica em pedaços, ou a pedra cai em cima de vocês e transforma você em pó. Está aí nos evangelhos, eu não sei se é Mateus 24, né? A pedra, queridos, é quem? É Jesus, é Ele. Então o convite essa noite qual que é? Ou você vai se jogar sobre essa pedra e ficar em pedaços, ou você vai se quebrantar,
ou a pedra vai cair em cima de você e vai transformar você em pó. Eu escolhi me jogar. É bem melhor. Eu desafio você realmente a deixar Deus ministrar o teu coração naquilo que Ele começou essa noite. Amém? Eu volto depois, a Railka vai estar direcionando, vai ter a dinâmica e o intervalo. E depois eu volto com a segunda parte desse aconselhamento, tá, para você. Trabalhamos o primeiro aspecto, e vamos trabalhar o segundo aspecto à noite. E eu pincelei alguma coisa do tratamento, né, do trabalho que você faz na questão espiritual, tá bom?